segundo dia. O segundo dia, matemática, a gente sabe que ela, em geral, na maioria dos cursos, pela TRI dela, é a única disciplina, depois de redação, que ela consegue bombar a pontuação de vocês. Afinal de contas, são 45 questões, né? Então, não deixem de dar prioridade a ela, mas usem a mesma metodologia, fácil, afinidade, sem afinidade e assim por diante. E também façam um estudo sobre o curso de vocês. Qual é que são as disciplinas que têm maior peso naquele curso de vocês? Porque, às vezes, isso interfere no resultado. De matemática, por onde começar? Normalmente, vocês vão fazer o seguinte. Em geral, as questões mais fáceis são questões com texto mais curto e de gráficos ou de geometria. Então, vocês vão olhar a prova e foquem nas questões que envolvem gráficos e geometrias, plano, espacial, seja o que for, porque normalmente são questões que envolvem comandos curtos, tá certo? Feitas essas questões que são as mais fáceis, vocês vão olhando o resto e vai pincelando, nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Ciências da natureza, né? Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão pincelar as questões e assim por diante. Então, na matemática, costuma muito cair, às vezes, questões que envolvem pegadinha, do mesmo jeito, né? Uma certa e uma mais incompleta. E tem questões que são meio que absurdas, né? Então, quando for uma questão muito absurda, vocês tendem também a eliminar ela na hora de um chute, tá? Mas lembrando, só deixe para chutar em último caso. Até para chutar, tem que ter método. Não dá para fechar os olhos, segurar na mão de Deus e seja o que Deus quiser, não. Tá certo? Sempre tenta usar um métodozinho para o chute. Mas até para ter tempo de chutar, vocês precisam de estratégia de prova, porque imagine aí que vocês foram fazer a prova questão por questão, perdeu um tempão, chegou lá no final e viu 40 questões para fazer. Complica você chutar. Pensar em qualquer estratégia de chute para 40 questões, tá certo? Então, o ideal é vocês terem muito esse cuidado. André falou agora que em biométricas natureza pesa mais. Pronto, então o ideal é que ele foque mais no início com as de ciências da natureza. Então, o que ele faria? Começa, por exemplo, eu não sei decorar da ordem, tá, gente? Eu estou chutando, porque eu normalmente, quando vou olhar a prova do Enem, eu só corro para matemática, tá certo? Eu desço tudo e só vou para matemática. Por exemplo, vamos supor que a primeira sequência seja biologia. CH chegou aqui e fala nele, né? Então, como ciências da natureza, para o caso de André, é a que pesa mais, o que ele vai fazer? Biologia, vamos supor que ele não tem muita afinidade com química, aí vai para química. Depois ele vai para física e depois vai para matemática. Faz todas, aí volta, faz o mesmo ciclo. Então, biologia, química, física e matemática, assim por diante, tá certo? Então, que eu esteja me lembrando, basicamente é isso. Mas uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer na prova: relógio. Porque é assim que vocês vão saber se estão gastando tempo demais numa questão. Então, lembrando, 3 minutos, não conseguiu desenrolar a questão, esquece ela, marca como nível 3 para depois. Mas o ideal é você já fazer a estratégia de fazer a leitura anterior para poder, né, nivelar ela do que é fácil e difícil. Mas às vezes acontece de uma questão vocês acharem que é fácil e ela não ser fácil. Na hora de fazer, vocês vão ver que vai dando cria, né? Então, o ideal é isso. Véspera de prova. Semana antes da prova. O ideal, na semana antes da prova, é que vocês tentem fazer um ciclo de revisão. O ciclo de revisão, ele envolve, número 1, resolução de questões e teoria, caso vocês não tenham domínio. Mas não tem como vocês estudarem toda a teoria numa semana. Então, para fazer isso, vocês precisam, é imperativo que vocês, quando estiverem estudando, trabalhem com mapa mental. Então, tem como você fazer fazer a revisão completa, por exemplo, de biologia, genética. É um mundo de coisa de genética. Então, o que vocês fazem? Com o mapa mental, vocês vão para os tópicos, né? E fazem aquela revisão de genética. Ah, professora, eu não tenho tempo de fazer mapa mental porque está em cima da prova. Baixa os mapas mentais. Gente, o que não falta no Google é mapa mental. Coloca lá o tema, logaritmo. Vai aparecer um mapa mental do logaritmo. Análise combinatória, mapa mental de análise combinatória. No meu canal tem até um mapa mental sobre análise combinatória, com todo o resumo, para vocês saberem quando usa combinação, quando usa permutação e assim por diante. Então, é importante que vocês façam isso.
Mapa mental para revisar a teoria e questões. As questões em geral, o ideal é que vocês consigam fazer 3 a 5 questões de cada tópico, né? De cada que envolve cada conteúdo. E aí vai revezando isso. Por quê? Porque aí vocês vão relembrando na forma de exercício cada tópico daquela semana que vocês forem fazer a prova. Que é muito importante. Não vão fazer a prova, nenhuma prova. Gente, isso vale até para quem não terminou o ensino médio, o colégio. Quem nunca pegou uma prova de matemática e o professor deu 90 minutos e vocês, professor, ainda falta 5 questões. Porque a gente faz isso. Eu faço isso com meus alunos, não vou mentir. Então, assim, eu, quando faço uma prova, em geral, eu saio misturando. Eu boto questão difícil na primeira questão, já para maltratar a autoestima, né? Brincadeira. Mas eu faço isso por quê? Porque eu quero saber também a estratégia de prova de vocês, porque isso faz parte de uma avaliação qualquer que seja a avaliação. Então, tudo vocês precisam ter estratégia. E quando eu falo estratégia de prova, vocês também precisam de estratégia de estudo. Precisam ter horário de estudo, organização para isso, tá certo?